Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Meu nome é Júlia e sou professora de vocês para o 7º ano, tá? A gente viu que os jogos de salão, eles surgiram na humanidade desde a Idade Antiga, na forma mística, religiosa, de lazer, e as características deles são de serem representativos, de raciocínio lógico, estratégico, com regras pré-estabelecidas e são realizados em ambientes fechados. E para melhor compreendê-los, a gente vai subdividi-los em 3 categorias: jogos de salão de mesa, de tabuleiro e cartas. Hoje a gente vai conhecer um pouco desses jogos, como eles são jogados e algumas de suas regras. Vamos lá? O primeiro é o xadrez. Ele acontece em um tabuleiro 8 por 8, isso quer dizer que ele possui 8 quadradinhos na horizontal, que são a linha, e 8 quadradinhos na vertical, que são as colunas. 2 participantes realizam o jogo, divididos em peças brancas e pretas. E o objetivo é capturar o rei. As peças do xadrez são as seguintes: os peões, que ficam bem em frente às demais peças, como se fossem uma proteção, e na fileira de trás a gente tem 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e o rei e a rainha. Também tanto nas peças brancas quanto nas peças pretas. São as mesmas peças, tá bom? O próximo jogo é o jogo de damas. Também acontece num tabuleiro 8 por 8, idêntico ao do xadrez. Também participam 2 participantes, 2 pessoas, e você precisa também ter 2 peças de cores diferentes. Normalmente se utiliza também preto e branco. O objetivo é capturar as peças no tabuleiro ou imobilizar, ou seja, posicionar as peças de um jeito que o outro oponente não consiga sair da sua posição, tá? Assim, ele é composto por 12 peças, cada um da sua cor, e é disposto dessa forma dentro do tabuleiro. Se for jogar com as peças na casa preta, você coloca sempre um sim, um não, completando assim 3 fileiras, tanto para as peças brancas quanto para as peças pretas. Também as peças elas se movimentam de uma forma diferente do xadrez, elas se movimentam sempre na diagonal e também capturam na diagonal. Próximo jogo é o futebol de botão. É um jogo de mesa e participam 2 ou 4 pessoas. 2 pessoas como se fosse 1 contra 1 e 4 participantes em duplas. Uma pessoa jogando comigo e a outra equipe também com mais 2 pessoas. O objetivo, assim como o futebol que a gente conhece, o esporte, é fazer gol. Ele é composto por 10 botões, os jogadores, mais um goleiro, que é esse aqui, ó, de formato retangular. E a bola ela pode ser redondinha, ou um formato de disco, que é mais achatada, ou ainda, como está aqui na foto, um dadinho, um quadradinho bem pequenininho, que é utilizado para se deslocar e fazer o gol na mesa. A partida oficial ela dura 2 tempos de 25 minutos, bem menor que uma partida regular de futebol, mas também ela tem as características do futebol comum que a gente conhece. O próximo é o totó ou pebolim. Também ela representa o jogo de futebol. Também é um jogo de mesa. Participam da mesma forma 2 ou 4 pessoas e o objetivo também é fazer o gol. Só que ao invés de usar os discos, de usar o dadinho, a gente vai utilizar essas manoplas com jogadores acoplados nela. Então, eles estão simulando uma partida de futebol como essas manoplas e esses jogadores presos, tá? As partidas, elas são definidas por número de vitória. Então, você coloca um tempo para acontecer o jogo e vê quem faz. Por exemplo, melhor de 3. Então, vamos ver 3 partidas, quem tem o maior número de vitórias naquele determinado tempo. É uma forma da gente
está realizando e fazendo a disputa com esse jogo de mesa. O próximo é o Uno, bastante conhecido. Já é um jogo de salão de cartas. Podem participar de 2 até 10 participantes. E o objetivo é descartar. Ou seja, você vai começar com a quantidade de cartas na mão e vai precisar ir descartando elas durante o jogo. E quem estiver sem as cartas na mão, sem nenhuma, venceu. Ele é composto por cartas numeradas. Tem aqui os números por cor e quantidade, no caso 1, 2, 3, as cores amarelo, azul, verde, e também as cartas especiais que vão ter ações especiais dentro do jogo. E, como eu falei, é preciso descartar de acordo com essas características. Eu não posso colocar o 9 em cima do 7, mas se o 7 for verde, por exemplo, como está igual à carta 9, eu poderia. Então, tem que ficar atento a essas regras do jogo. O próximo jogo de cartas é o baralho, que o joguinho se chama burro, tá? É só o nome do jogo, mas tem que ter muita sacada para fazer esse joguinho. É um jogo de cartas, como eu falei, 2 ou mais participantes, e o objetivo é você completar. Por que completar? Como a gente está vendo aqui na imagem, temos um conjuntinho de cartas com o as, e cada um com o seu naipe. São 4 naipes, tá? Então, você vai escolher, vamos jogar 4 pessoas. Vou escolher, por exemplo, um conjunto de as, um conjunto de 7, um conjunto de 8, um conjunto de 9. Só que, para eles, eu vou ter que adicionar mais uma carta diferente, um coringa. Por quê? Eu vou pegar todos esses conjuntos que eu separei, vou misturá-los, dividi-los entre as 4 pessoas que estão participando, e uma pessoa vai ficar com 5 cartas na mão. E as demais vão ficar com 4, todas misturadas, lembra? Então, o objetivo é eu ir passando a minha carta para a pessoa do lado e ela tem que completar novamente o conjunto de cartas que ela pegou. Então, se eu coloquei 7, eu tenho que fazer 7 de paus, 7 de ouro, de espadas, de paus e de copas. E assim, quem completar primeiro o conjunto de cartas, vence, tá? Só que o detalhe do coringa, lembra que eu falei que tem um coringa? É que eu não posso descartar o coringa sempre. Eu recebi ele agora, eu tenho que segurar uma rodada e só depois eu posso descartar para outra pessoa, porque aquela pessoa também vai ter que segurar ele e vai ter que descartar uma outra carta que ela tenha e assim dificulta para que você complete esse jogo, tá bom? Falei que tinha uma sacada aí diferente. E agora, lembra que eu tinha pedido na aula passada para a gente trazer uns materiais? A gente vai usar tudo agora, porque o desafio é fazer um jogo de damas. Então, como eu tinha dito na outra aula, tá? Vou colocar aqui. Vocês vão precisar de um papelão, um papelãozinho. E a gente vai precisar, a princípio, da régua e uma caneta ou lápis para marcar. A gente pode utilizar a mesma largura da régua. Eu já comecei aqui, tá bom? Para vocês verem. E a gente vai usar, ó, a régua para fazer linhas. Primeiro aqui, ó, na vertical. A gente vai, ó, riscar. Como eu falei, ó, a gente está usando a mesma largura da régua. Já tem aqui feito porque eu comecei já em casa para me ajudar. E usei aqui, ó, coloquei o final da régua na linha que eu fiz e vou fazendo outra linha aqui na vertical. E mais outra. Isso. No total vão ser 9 linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz aqui, ó. Eita, deixa eu melhorar aqui essa cor. Fiz aqui as 9 e vou fazer agora na horizontal. Mesma coisa. Vou usar a largura da régua e vou traçar, ó, deixa eu virar para vocês. E vou traçar uma linha agora na horizontal. Mais uma vez, 9 linhas, tá? Aqui e aqui. Vamos lá. Fiz as 9 linhas.
Por quê? A gente vai precisar cortar nas bordas, tá bom? Pega a tesourinha, corta aqui nas bordas, corta nas bordas, tá? Pra ele ficar nesse formatozinho, com as 9 linhas, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A daqui da ponta que eu deixei bem no rente, 9, 8, 9. Tá? Aqui era uma linha que eu cortei, aqui era outra linha que eu cortei. Então, são as 9 linhas na vertical e 9 na horizontal, mas eu cortei aqui na borda para ficar o tabuleiro bem do tamanho certo. E a gente vai precisar agora pintar, porque vocês viram que o tabuleiro tem 2 cores. Aqui eu comecei com o azul. Para ajudar a pintar, a gente pode fazer o seguinte: ou marcar a diagonal e ir pintando na diagonal, que é nesse sentido aqui, ou então ir riscando, ó. É um sim, um não. Então, um sim, um não. Um sim, um não. Um sim, um não. Tá? Vai fazendo as marcações e pintando. Como ia demorar um século para eu pintar isso aqui, eu fiz em casa, né? Para ajudar vocês também, para não perder uma hora pintando aqui. Sou ótima fazendo isso. A gente, ó, tem aqui o tabuleiro pronto. Todo pintadinho, um sim, um não, e já no formato correto. A gente agora vai, ó, aprender a montar. Lembra que a gente viu ali na aula? A gente usa três linhas, mas sempre, ó, um não, no caso eu usei as pretas, casa preta, casa preta, casa preta, mais um na casa preta, aqui em cima. Na casa preta, deixa uma vaga. Casa preta, uma vaga. Na casa preta, uma vaga. E completou um lado do tabuleiro, tá bom? O ideal é você ter tampinhas de cores diferentes, mas se você não tiver tampinhas de cor diferente, você pode pintar. Você pode pintar ou cobrir com algum papel, da forma que vocês quiserem. Vocês podem usar a criatividade de vocês. E agora, a gente vai só aprender como se movimenta. Lembra que falei que eles andam na diagonal? Então, ó, diagonal é sempre, para facilitar para vocês, na casinha preta. Tá aberto, eu vou, ó, caminhando pelo tabuleiro. Ok? Para capturar a peça, eu vou precisar ter uma casa livre. Tenho aqui, ó, o vermelho, a verde, que tá dando sopa aqui, eu vou, ó, saltei e capturei ela. E assim o jogo vai se desenvolvendo até você conseguir capturar todas as peças. Mas lembre-se, você não pode capturar se tiver ou uma peça sua aqui, você não pode fazer isso, você só poderia capturar aqui. Ou até mesmo uma peça do próprio oponente, você não poderia fazer esse movimento, nem saltar 2, tá? O máximo que você poderia tem uma vaga aqui e tem uma vaga aqui, você pode saltar uma, saltar 2 e assim capturar 2 peças, tá bom? Outra regrinha simples é que quando você chega no outro lado, se transforma numa dama. Ou seja, essa pecinha ela não mais precisa andar uma casa de cada vez. Ela pode se deslocar pelo tabuleiro nas diagonais completas, até onde a sua estratégia ela permitir, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham entendido as regras, aprendido como fazer um tabuleiro, como jogar e se divirtam muito aí em casa, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.